Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz aí para todos os irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos proteja e nos dê graça. Coloque a sua mão poderosa sobre os nossos corações para trazer ao nosso entendimento aquilo que Ele tem reservado para nós nos dias de hoje. Gostaria de tomar para a nossa meditação nesta manhã um texto que está registrado no livro de Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 1, a seguir, que nos diz da seguinte forma: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora ao teu Pai que vê em secreto. E o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. E na sequência, nós encontramos a fórmula correta que Jesus menciona para os discípulos quanto à oração. Portanto, vós orareis assim. Aí vem a oração universal, que é de suma importância para o nosso aprendizado, que nos diz da seguinte forma, a partir do versículo de número 9 até o 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas a cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, está aqui o texto mencionado nesta manhã, exatamente falando sobre a oração. Quando Jesus está junto aos seus discípulos e ele preocupa em orientá-los à continuidade das coisas que haveriam de vir. Nós vemos aqui as orientações básicas quanto à oferta, quanto à contribuição, quanto a algumas dádivas que acontecem. Fala, quando deres esmola, que a mão direita não saiba, a direita não saiba o que fez a esquerda. E o mais importante aqui a ser frisado é exatamente a oração. Eu gostaria de falar um pouquinho nesta manhã sobre o poder da oração. Em nosso grupo nós mencionamos aí que a oração resolve. Oração é a chave da nossa vitória. Sempre mencionamos isso já há um bom tempo, que nós temos aí esta visão ampla da oração, e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês aí, guerreiros da estrada, familiares e adjacentes, sobre o poder da oração. Uma igreja que ora, uma família que ora, um homem que ora ou uma mulher que ora. A oração ela tem efeitos sobrenaturais, um efeito que muda histórias da sociedade. Mas isso é, quando nós oramos ao nosso Deus da maneira que Ele nos ensinou. Nós vimos primeiro esse ensinamento quanto a ofertar, quanto a contribuir. E agora nós encontramos aqui, quando nós paramos, quando Ele fala assim, lá no livro parece que no livro de Lucas,
capítulo 11, fala exatamente sobre quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, ensina-nos a orar. Capítulo 11, versículo 1, ensina-nos a orar. E, na verdade, quando eles disseram esta palavra, exatamente já estavam fazendo uma oração. Porque a oração ela tem um efeito eficaz. A oração é o ponto de ligação entre Deus e os homens. A oração ela traz com que você esteja próximo daquele que pode resolver a sua causa. Oração, a chave da vitória. Uma igreja que ora, ela é diferenciada, porque ela experimenta milagres. Imagine que Jesus falou assim: olha, não faça como os hipócritas que fazem para serem vistos. Quando você orar, entra no seu quarto em secreto, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus a sua necessidade. Oração não são repetições de palavra, que ele disse assim a princípio, também não faça como eles que ficam repetindo palavras. Repetir palavra é rezar. Orar é falar com Deus exatamente aquilo que você precisa, a sua necessidade, o seu anseio. Apresente a Deus a sua necessidade. Para não ser visto, olha só, porque imagine só se você é um orador aquele, olha, nós não sabemos ainda experimentar ou provar essa intimidade da oração, porque quando nós oramos, Deus abre portas. Quando nós nos colocamos a orar, Deus resolve as causas. Imagine você agora puxando a glória dessa oração para você. Você ora pelo enfermo e ele fica curado. E você vai falar: sou bom mesmo, eu sou bom, eu oro, olha como é que eu tenho poder na minha mão. E por isso que às vezes nós não estamos experimentando milagres. Nós estamos experimentando milagres porque nós devocionamos a glória para nós. Mas Deus quer. E a glória ela precisa de ser totalmente direcionada para Ele. É tudo dele. Nós temos que falar da seguinte forma: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos a lugar algum. Nós não podemos fazer nada. Toda a glória tem que ser direcionada a dele. Imagine você entrando agora num hospital e falando assim: onde que é a ala de Covid? E você estende a mão, as pessoas saem curadas. Vai fazer o teste, dá negativo, já está liberado, está resolvido. Imagine como que você rapidamente já teria vários seguidores, pessoas que estarão indo atrás de você para pegar autógrafo, para acompanhar você no Instagram e vai por aí afora. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os milagres aconteçam e o nome dele seja glorificado. A vontade de Deus é que o nome dele seja conhecido através de nós, através de mim, através de você. Mas a igreja que ora, ela pode experimentar milagres. A igreja que ora pode experimentar curas. A igreja que ora, ela pode experimentar a mudança. Tem muita gente falando do nosso presidente, falando que os crentes votaram nele, que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que os crentes vão se decepcionar. Olha, nós não nos decepcionaremos com nada, porque a nossa esperança ela está fundamentada unicamente no Senhor Jesus. A igreja que ora, ela pode experimentar milagres. A oração, ela faz a diferença. A oração traz intimidade entre você e Deus. Entra no seu quarto em secreto. Sabe o que é isso? Falar com Deus exatamente aquilo que você precisa. Eu me recordo muito de um tempo em que eu vi um dos nossos irmãos, até quero mencionar o nome, o Jada, e falou assim: fiquei muito feliz porque o pastor me ensinou a orar. E Jesus falou isso para os discípulos: olha, entra e quando orardes, fale assim: Pai nosso que estás no céu. Primeiro, lembrar que a glória, Jesus estava agora ensinando os discípulos assim: olha, a glória não é minha, isso é dele. Pai nosso que estás no céu. E depois ele fala assim: olha, santificado seja o vosso nome. Deixa eu te falar, não tem como orar sem santificar, meu irmão. Se você não estiver com a vida santificada, não adianta orar, o milagre não acontece. Não tem como orar se a sua vida não estiver em santidade. Tem que viver em santidade, tem que viver em separação do pecado, tem que ver o pecado correr dele, tem que conseguir fugir da prostituição, fugir da mentira, fugir da lascívia, fugir do olho mau, fugir das palavras mal faladas, tem que conseguir fugir disso. Aí quando você orar, vai acontecer milagres, vão acontecer maravilhas, mas tem que orar. Uma igreja que ora, uma igreja que tem intimidade, entra no aposento, fecha a porta e fala com Deus, ela tem certeza de que o homem ou a mulher de Deus que ora dessa forma, ele tem certeza que quando ele orar, as coisas vão acontecer. Talvez você esteja enfrentando um problema familiar grave, mas você ainda não entrou em santidade para entrar na presença de Deus. A igreja que ora, ela experimenta mudança. A igreja que ora, ela experimenta milagres. Mas é necessário orar em secreto.
Não é ficar repetindo palavras, não. É falar com Deus exatamente aquilo que você precisa. É falar com Deus exatamente aquilo que você necessita. Já tem muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo, nenhum áudio, para poder mandar para o Grupo Guerreiros da Estrada, para mandar para o nosso canal. Mas hoje, Deus me comove a falar com você sobre o poder da oração. Olha, quando você passar pelas ruas, se você viver uma vida de oração, tem gente que acha que eu vou orar de manhã, vou orar meio-dia, vou orar à tarde. Existem orações que são diferenciadas. Existe uma oração de petição, é quando você vai pedir a Deus alguma coisa. Existe uma oração de agradecimento, quando você vai agradecer. Agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus pela sua saúde, agradecer a Deus pela sua fé, agradecer a Deus pela sua família. Mas existem orações que de ataque. Você vai entrar para quando você se sente pressionado, você tem que orar com fé. A Bíblia fala de oração com fé. Ana orou com fé. Imagine só que Ana teve no seu coração um desejo de, quando nasceu Samuel, pegar Samuel e esfregar na cara de Penina. Falei, você falou que eu não tinha, a minha madre era seca, que eu não tinha como dar luz, mas Deus me deu. Mas enquanto você fizer isso, você ainda não amadureceu espiritualmente. Se seu milagre chegou, não é para que você possa ficar julgando a cara das pessoas, não. Porque, eu orei, Deus fez. Não é para isso, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Imagine só, se você sair pelas ruas hoje orando e as pessoas forem curadas. Talvez você vai ficar todo cheio de vida, mas essa glória não é sua, essa glória é de Deus. Imagine só que nós estamos numa ocasião, numa era em que todas as pessoas precisam de orar, mas não têm encontrado o caminho, não têm encontrado os primeiros passos. E eu quero mencionar para você, oração resolve. Oração é a chave da vitória. Eu tenho tirado o dia de hoje, o dia de domingo, esse dia de hoje, para dobrar os meus joelhos durante 30 vezes durante o dia e falar com o Papai do Céu sobre as minhas necessidades. Eu tenho certeza que ao findar desse dia, Deus há de me dar a resposta, Deus há de me dar a vitória. O áudio está um pouco longo, a gravação está um pouco maior, mas veja bem, é necessário que venhamos frisar o tempo todo sobre o poder da oração. Você quer experimentar milagres? Ore. Você quer experimentar diferença na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos? Ore. Ore, mas ore de maneira correta. Não repita palavras. Fala para Deus exatamente aquilo que você quer, aquilo que você precisa, porque Ele está pronto para te ouvir. Não precisamos de ser igual a ninguém. Precisamos simplesmente de sermos aquele que nós somos mesmo. Mas ore. Oração resolve. Oração é a chave da vitória. Então eu quero orar com você. Você que ainda não tem tido essa experiência de oração, lembre-se, quando orar, ore assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a próxima fase é, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é um reino de paz, o reino de Deus é um reino de justiça, o reino de Deus é um reino de santidade, o reino de Deus é um reino de gozo, de alegria. Se a sua vida tem sido só tristeza, só angústia, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não está correta. Pense bem, ore, que Deus há de te atender. Oração. A igreja que ora, ela experimenta milagres. Se você precisa de um milagre hoje, ore, que Deus há de te atender. Bom dia para todos. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.